falar das crianças. Por quê? Por que, ó Deus, por que essas crianças dessa geração, esses pequenos, são tão imediatistas? Por que é tudo para ontem com eles? Cecília Antipoff está aqui para conversar com a gente sempre às quintas. Bom dia, Cecília, bem-vinda. Bom dia, Lucas, João, Paulo. Bom dia. Bom dia. Então, a resposta é porque chegou um disco voador aqui e colocou as crianças hoje nas casas de cada um e elas são assim, né? Obviamente que não é assim. Sempre que eu recebo essa pergunta, ou isso vem como uma dor de uma mãe e de um pai, e é muito frequente, Cecília, meu filho quer tudo para ontem, não sabe esperar, não sei como lidar, é muito cansativo, e aí eu sempre questiono, né? Eu discordo, as crianças não são imediatistas. Quem tem criança pequena em casa, é só parar para observar como eles degustam cada momento. Né? Então, se a gente vai na padaria com o nosso filho, tem que andar 2 quarteirões, o nosso foco é chegar na padaria. A gente chegaria em 1 minuto. Com a criança demora 20, porque ela quer parar, ela quer degustar, ela quer ver, ela quer sentir, ela quer perceber. Agora, as crianças vêm, sim, se tornando imediatistas, vão querendo tudo para ontem, elas vão se tornando na relação com o mundo adulto, né? Na relação com a gente, com a nossa pressa, com o nosso timing. E tem vários exemplos para trazer de como é que a gente constrói essa geração, mas temos tempo para isso. Bora, vamos elaborar, vamos falar sobre isso. Deixa eu trazer uma questão que a gente sempre fala, né? Às vezes são ações que a gente mesmo tem com os nossos filhos que as fazem ter esse comportamento. Por exemplo, a gente sempre chega, vamos trocar de roupa rápido que a gente tem que sair. Ô filho, faz isso porque a gente tem que fazer isso mais rápido e tudo. Eu acho que leva para as crianças também o que a gente vive atualmente, né? Que é tudo muito rápido, tudo o tempo todo. Isso está correto? É dessa forma que as crianças também vão imitando os pais? Também, isso exatamente, né? Nós vamos apressando, nós vamos colocando horário, enchendo a agenda dos meninos, a gente vai... Mas eu vou voltar para a gestação. Como começa como é que a gente começa a construir essa geração? A mulher está grávida, né? E tudo que eu vou trazer aqui não é no sentido de julgar, não estou julgando, estou só trazendo o que acontece. O que acontece? Agendamentos do dia do parto, independente se o bebê está pronto para nascer. Então, não, vamos agendar para que ele nasça num dia que é melhor para mim, no horário que é melhor para mim. A mulher grávida, o casal já faz um curso de treinamento de sono para o bebê dormir a noite inteira. Ou seja, para o bebê... Criança nem saiu ainda, velho. Ela nem saiu, eu nem escutei, eu nem identifiquei o ciclo, mas eu vou treiná-la para que ela se encaixe no meu ciclo de sono de adulto, para que eu possa vir para a Central 98, 5h30 da manhã, inteiro, né, para apresentar. O bebê nasce, aí é aquela pressa para o desmame, é uma pressa para o desfraude. Então, tem escolas que só recebem crianças desfraldadas, quando, na verdade, isso é um processo. Outro dia, eu estava nas redes sociais e me veio academia para bebês, para o seu filho rolar mais rápido, para ele engatinhar. Ou seja, estamos apressando as nossas crianças, estamos inserindo nelas a nossa pressa, o nosso imediatismo. E isso é para tudo. Tá? E aí eu quero só trazer mais um exemplo que me marcou. Anteontem, numa sessão de orientação, uma mãe marcou uma sessão comigo só para dizer, Cecília, eu estou ficando doida ou o meu incômodo tem um lugar de existir? A filha dela, o filho de 4 anos, estuda numa escola renomadíssima de Belo Horizonte, que a gente não precisa, obviamente, falar nomes. E aí ela recebeu a lista de material. E na lista de material tinha caderno de caligrafia. Para quem não sabe o que é um caderno de caligrafia, é aquele bloquinho azul pautado que a criança usa por volta de 6, 7 anos, quando já está alfabetizada, para treinar letra cursiva. E essa mãe foi questionar com a coordenadora, mas por que isso? Para quê? Não, fica tranquila, eles dão conta. E aí ela foi questionar no grupo de WhatsApp, gente, vocês não estão achando isso louco? Não, eles dão conta. E as crianças dão conta, elas vêm dando conta do que a gente espera, porque elas querem pertencer, se sentir amada, elas querem fazer parte, então elas vão. Só que a gente está apressando tudo da infância.
A gente quer que a criança aos 8 anos já saiba o que ela quer fazer da vida, né? Exatamente. Ah, não, porque eu quero que o meu filho seja médico, então vou dar um monte de brinquedo de medicina para ele, vou influenciar ele, vou dar um jalequinho, aquela coisa toda, porque, Nossa Senhora, né? Deus me livre dele não ser exatamente a pessoa que eu quero. Fala, Paulinho. Primeiro, eu queria agradecer a Cecília pela informação de que as crianças não são extraterrestres. Eu achei que seriam, até pelo comportamento das mesmas. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Eu tenho observado que as crianças dessa nova geração, essas crianças que aí estão, na fase entre 5 e 10 anos, elas mesmas têm alguns outros interesses que crianças de outras gerações não manifestavam. E isso faz com que elas tenham, por exemplo, sintonias diversas das que a gente espera que elas tenham. Expectativa de adultos. Como fazer para conciliar, por exemplo, uma geração que tem mais sintonia, eu costumo brincar, que tem USB na barriga. Como é que eu faço para pegar essa geração de USB na barriga e sintonizá-la num ritmo mais calmo, mais acentuado a uma tranquilidade de percepção? Tá, como é que a criança se forma, Paulo? Obviamente ela traz algo de inato, que é dela, mas a gente se desenvolve numa perspectiva interacionista, é o que eu trago e as experiências que eu vou vivenciando. O mundo hoje, ele tem estímulos que na nossa infância não tinha, né? Então, eu, enquanto mãe, cuidadora, guardiã dos meus filhotes, eu preciso proporcionar situações para os meus filhos para resgatar essa calma, para resgatar o contato com aquilo que eu acho precioso, que eu acho importante. Entra as minhas escolhas. Em que escola eu escolho? Escola para mim é mundo, tá? Então, em que mundo eu escolho que o meu filho cresça? As escolas estão muito loucas hoje em dia, muitas escolas, assim, num hiperestímulo, hiperexigência. Então, a criança já passa ali 4, 5, 6 horas, depois mais 2, 3 horas fazendo tarefa. E isso entra na relação familiar, desgasta, pensando no que estamos proporcionando, né, Paulo? E tem um ponto que eu acho fundamental trazer, quando a gente fala do imediatismo, é a nossa dificuldade, de nós adultos, de frustrar os nossos filhos. Então, se o meu filho está chateado, está bravo, eu vou e entrego uma coisa rapidinha para ele parar de chorar. Se ele não se alimenta bem rápido, eu ponho uma tela para que ele, no prazer, no gostosinho, ele vai conseguir. Eu quero o resultado na hora, né? Eu quero o resultado na hora e aí eu não dou conta de lidar com a frustração, porque, gente, a criança, quando não tem algo na hora que ela quer, ela vai expressar. Nós, adultos, a gente consegue esperar. Eu estou com fome, eu consigo esperar. Eu não vou chorar aqui no meio do programa, eu estou incomodada. A criança expressa. E a gente precisa aprender a lidar com a frustração. Filho, você queria muito isso agora, que chato. Agora não dá, que pena. Hoje não dá. No fim de semana a gente... Ah, mamãe, mas eu quero agora. Vai chorar. Eu vou validar e vou aprender a lidar com esse choro. E não... Então tá, você não tem isso, mas agora, olha só, toma isso aqui, toma o doce, toma... A gente está criando pequenos aceleradinhos. Olha que engraçado, que me veio uma memória. O meu avô italianão, quando as crianças choravam e todo mundo corria para ver por que as crianças choravam, ele falava no canto dele, ele era muito serião, ele falava assim, cachorro late, gato mia, criança chora, deixa acontecer. Adorei o seu avô italianão. É isso aí, a criança vai chorar, né? Ela vai expressar e a gente não tem que ter pressa em calar o choro. Adulto tem pressa em calar o choro. E eu comecei a rir lembrando dele. Porque ele falava isso eu acho toda hora. que assim, pais imediatistas criam crianças imediatistas. Então a gente, para tirar essa urgência dos filhos, a gente precisa tirar um pouco o peso da urgência de nós mesmos, né, Cecília? E como a gente sempre trata aqui uma pauta central, o diálogo, trabalhar o diálogo com nossos filhos já de uma infância, né? Desde o início ali daquela relação que vai se construindo, a gente saber dialogar e construir um pouco mais e transmitir um pouco da calma, né, que a gente precisa ter para esses pequenos, né? Porque a nossa vida também é tão urgente, pra gente tudo é para ontem, então para aquele menino, por que não seria tudo para ontem? Fala, João. Não, até pegando nesse gancho que o Lucas falou, e tem a ver com aquela minha primeira análise que eu fiz em relação a gente também. E aí trazendo por essa, entre aspas, solução para essa situação. A gente também tem que ter um equilíbrio, porque a criança vem imediatista e às vezes, muitas vezes a gente quer espalmar. Não, não é agora não, espera um pouco, ou faz isso, entrega alguma coisa para a criança, para ela tirar. Mas também a gente não tem que falar assim, não, peraí, também vamos olhar ela, vamos ser imediato, vamos fazer o que ela quer agora um pouquinho.
Tem que ter esse equilíbrio, é importante também? Claro, né? Essa escuta. O que é importante, João? Eu entender o que é uma necessidade, o que é um desejo, né? A necessidade, eu preciso atender. Então, a criança está chorando porque está precisando de um colo, de amparo, isso é uma necessidade, eu vou atender. Um desejo. Mamãe, vamos na padaria agora tomar um picolé? Nossa, que delícia nesse calorão, até eu estou com vontade, mas hoje não vai dar, não, mas eu quero agora. Ou depois de tal momento eu vou. E, obviamente, João, claro que a gente pode, uma vez ou outra, atender o desejo. Sim. Ah, que delícia, vamos fazer um brigadeiro? Vamos agora? Vamos, com sorvete? Estou dando só exemplo de comida, acho que eu tô com fome percebi. hoje. Mas podemos, é uma questão de dosar, é o equilíbrio. E você traz algo que eu acho precioso, João. Nós somos observados o tempo todo. Eu posso falar com os meus filhos, calma, gente, vamos esperar. Mas se eu exijo deles a resposta imediata, que façam o que eu espero imediatamente, que amarrem um sapato rápido, que almocem rápido, ou se eu faço tudo com pressa, eles estão me observando. Sim. Né? E às vezes até questionam, pai, mas você faz isso. Exatamente. Aí você entra na sua armadilha. Guardiã das crianças, Cecília Antipoff, pauta crianças imediatistas. Ô, Cecília, quem quer continuar esse papo com você tem caminho? Tem caminho. Estamos nas redes, né, Lucas? Você tá no TikTok? Tô no TikTok, Já tá fazendo não dancinha? faço dancinhas. Porra. Tô no Vou te seguir, Instagram, não. no YouTube, tamo lá. É o @Cecília Antipoff _ nas redes sociais. No YouTube, só procurar Cecília Antipoff que a gente acha. Essa entrevista vai estar lá daqui a pouco. Também nos nossos canais. Cecília, sempre bom tê-la aqui, viu? Porém, apesar de curto, muito proveitosa essa nossa aula, esse nosso papo aqui, viu? Obrigada a vocês, adoro estar aqui, passa rápido demais. Acho Demais. que vou querer um Passa quadro, voando. reivindicar com o Rodrigo, um quadro de 1 hora Sim. para falar. Bora!